ao videocast de Mãe para Mães, onde as histórias de uma se tornam a força de todas. Eu sou Joyce Rodrigues, idealizadora deste projeto. Estou muito feliz em ter todas vocês aqui conosco. Se você é uma mãe que busca acolhimento, compreensão, conselhos ou simplesmente um momento para se identificar, você está no lugar certo. Cada episódio é uma oportunidade de aprender, se inspirar e se conectar. E a gente quer manter, às vezes, né? Manter a vida que a gente tinha e a gente esquece que agora tem um outro ser humano aqui, né? Você falou, a gente se perde um pouco. É comum a perda de identidade quando a gente se torna mãe. E às vezes, muitas das vezes, porque a gente quer manter a mesma vida que a gente tinha, né? Só que agora eu assumi um novo papel, né? Como é que foi, Sara, para você nesse começo lidar com essa nova função? Porque até então, como você disse, eu era esposa, eu era filha, eu era irmã, mas agora eu sou mãe e a gente está aprendendo a ser mãe, gente. Quando a mãe de 2 não tinha sido mãe de 2 ainda, a mãe de 3 ainda não tinha sido. Novidade. Se é mãe se é mãe de primeira viagem ou não, ela está sendo mãe daquela forma pela primeira vez. Como é que foi para você nesse começo assumir esse papel, esse novo papel de mãe? Para mim foi bem difícil, porque assim, eu sempre gostei muito de criança, né? Quando eu comecei a faculdade, eu já falei, vou fazer uma pós e vou especializar em pediatria e eu quero isso. E desde pequenininha assim na igreja, sempre envolvi com o ministério infantil. E aí eu sempre falava pra minha mãe, desde pequenininha, mãe, eu vou formar, casar e ter filho. Eu quero muito as ser mãe. expectativas que a gente cria. E aí deu tudo certo, né? Eu formei, casei e tive filho. Só que aí, quando a Sofia nasceu, me veio toda essa sensação, assim, eu chorei muito meu puerpério, muito. Porque a amamentação não foi do jeito que eu imaginei. Eu senti, assim, que eu criei na minha cabeça muita expectativa em relação à rede de apoio. Então eu esperava mais, sabe? Eu esperava mais ajuda e menos julgamento. Mais mão do que apunhalada pelas costas. Então, assim, menos opiniões, sabe? Mais aquele negócio assim, eu tô aqui, tá? Independente da forma como você tá fazendo, como você tá lidando com a amamentação, eu tô aqui. Então, assim, pra mim foi muito difícil o puerpério. E às vezes eu lembro que quando eu chorava, eu falava assim, gente, por que eu tô chorando? Eu tô com ela aqui. Eu olhava e às vezes eu não queria nem eu chorava. Eu não vou olhar pra ela porque é injusto. Eu pedi tanto isso. Por que eu tô chorando? Então, assim, entender que agora eu era mãe, né? Que as minhas decisões iam afetar ela. E aí eu virei uma leoa, igual você falou. Eu virei pro meu marido e falei assim, agora é eu e você. As pessoas podem falar o que for. Eu e você, eu sou a mãe, você é o pai. Então as pessoas podem falar o que quiser, mas quem vai decidir somos nós. Então, assim, e eu acredito que a gente como casal, também não sei se vocês tiveram isso, mas a gente como casal, a gente se uniu muito mais. Claro, no início teve aqueles, né, pega pra capar, porque assim, os hormônios, né, da mulher no início, gente, o que é aquilo? É verdade. É bem complicado, né? Demais. Mas assim, depois que vocês entendem, né? Assumem, né? Tomam propriedade do novo papel que assumiram. Exatamente. E aí tudo muda, né? E aí você vai vendo, né, com o passar do tempo. Agora acho que nós todas já temos elas maiorzinhas, né? Então você vai vendo o desenvolvimento, ela vai aparecendo mais vai falando mamãe, vai falando. Fica mais leve. Fica né? mais leve. Com o tempo a gente vai aprendendo a ser mãe. A gente tá em constante aprendizado, mas vai ficando mais leve. Muito. Eu lembro de me sentir muito culpada quando eu falei, gente, eu sou menos mãe. Falei, sou menos mãe. Porque eu ficava sempre, não, os dentes da Sofia tá nascendo, ela tá muito enjoada. Aí meu marido sempre falava, não, desde quando a menina nasceu, você tá falando que vai nascer. E eu ficava só olhando os de baixo. Olhava só os de baixo, de baixo, de baixo. De repente eu falei, gente, não, tem lógico, os dentes dela tá nascendo. Quando eu olhei os de cima, eu tava saindo já, eu tava rasgando. E eu não tinha percebido que era os de cima e não os de baixo. E passando remédio só embaixo, só embaixo, só embaixo. Falei, menos mãe, tá vendo? Acho que a culpa sempre vai ter. Né? Eu acredito que até mesmo minha mãe, hoje em dia, às vezes ela fala, ai, que eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Eu falo, não, mãe, calma, você fez seu melhor, foi isso aí. Mas a importância, né, da gente se perdoar pelas expectativas que a gente cria, pelos padrões que a gente cria na nossa cabeça.
Gente, como é que quem, né, ou o que fizeram vocês se sentirem mais confiantes? Fizeram vocês sentir que a maternidade ficou mais leve? Pode ser uma pessoa, né? Quem da sua rede de apoio ou o que situação fez as coisas ficarem mais leves e vocês falarem, agora eu posso dormir aqui 5 minutinhos que tá tudo bem com minha filha. Como é que foi, Jennifer? Teve alguém na sua rede de apoio ou teve alguma situação que ajudou você a conseguir tirar um tempo para você tranquila, assim? Durante o puerpério, eu fiquei, assim, bastante tranquila, até porque a minha sogra ficou comigo os 30 dias. Então, assim, todos os dias, até às 5 horas ela ficava comigo. Aí depois das 5 a minha mãe ia para ficar comigo. Então, assim, a rede de apoio que eu tive foi muito importante. Porque eu não cheguei ao ponto de me sentir sozinha. De deparar assim, nossa, agora eu tenho que ser mãe. Eu aprendi a ser mãe. Porque eu sempre tive a minha mãe como exemplo. Aí eu sempre observava também a minha sogra como exemplo. Então, assim, elas fizeram parte do processo de eu ser mãe. Então, eu agradeço muito as duas hoje pelo processo dos primeiros dias. Porque para mim não foi pesado, foi leve. Então, assim, algumas mãezinhas, elas têm muita dificuldade de aceitar isso no início, né? Mas eu sou forte, eu consigo. Não preciso de ajuda. Pra que ficar aqui na minha casa? Vai pra sua casa, tá tudo bem. E pra mim, eu não senti essa invasão. Pelo contrário, eu senti realmente um aconchego. E assim, eu percebia que às vezes eu precisava falar, olha, eu consigo, tá tudo bem. Porque sempre tentavam fazer por mim. E aí eu sempre dando as dicas, não façam por mim, me ensinem, é mais fácil. Então, quando a gente tem essa liberdade de falar, é mais fácil da gente chegar nas pessoas e falar, olha, tá tudo bem, até aqui você já me ajudou, agora daqui pra frente sou eu. A importância da gente assumir o papel. Então, assim, eu recebi uma rede de apoio maravilhosa. Então, quando eu pude dar banho na Maitê, eu dei. Ao curar um biguinho, eu presenciei. Então, assim, as primeiras coisinhas, os primeiros cuidados, eu estava ali presente. Então, eu realmente hoje, eu falo que uma das questões assim, que me deixou mais confiante na maternidade foi os exemplos que eu tive. Eu me espelhei bastante. Então, assim, eu segui toda a tradição de família. Eu fui aquela que não fui só pelas recomendações. Eu sempre lembrava muito da cultura familiar. Então, eu sempre me senti confiante por isso. De ter uma bagagem familiar já que me ensinava sobre. Aí eu não deixava pegar friagem com facilidade. Tanto que a Maitê usou luvinha até os 2 meses de idade. Ela usava luvinha. Então, assim, coisas que para minha família era como cultura, eu fiz também com a Maitê. Então isso me deixou confiante de trazer essa cultura para minha maternidade, de tentar realmente vivenciar com ela o que eu sempre vi a minha avó fazendo, ou eu vi as minhas tias fazendo, o que eu vi a minha irmã fazendo, que eu sou tia de 2 sobrinhos, um casal. Então, para mim, eu aprendi muito com eles. Principalmente amar. Eu até falava que eu sentia muito medo de ter filho e não amar o quanto eu amava eles. Porque eu amo muito os meus sobrinhos. E eu percebi que é um amor incondicional. A Maitê, ela veio para me mostrar que há sim uma possibilidade de amar mais. E aí foi onde eu me encontrei. Eu me senti bastante confiável. Foi nesses primeiros passos de permanecer uma cultura nela. Legal. E para você, Sara, na sua rede de apoio, como é que foi? Quem foi que te trouxe assim confiança, que ajudou você a lidar melhor? Eu vi a Jennifer falando, né, que sua sogra ficou 30 dias, né? Minha mãe ficou quase 3 meses. E eu falava, mãe, por favor, não vai embora, não vai embora. Mãe é bom demais, né? Meu marido já não ficava, ó. Então, né, sogra já é diferente. Mas assim, foi muito bom. Minha mãe foi, nossa, meu braço direito e esquerdo. Só pra vocês terem ideia, eu quase não acordava de madrugada. Minha mãe, eu acordava, ela
ela via que a Sofia acordou, ela ia lá, Sara, dá mamar. Eu dava mamar, ela colocava pra colocar, bota pra dormir. E assim, ela trabalhava também no período da manhã. E foi ela que foi me ensinando tudo, né? Igual você falou, Jennifer. Ela foi me ensinando, né? Filho, ó, a gente faz assim, assim, assado. Porque eu fui mãe muito nova, né? E apesar de sempre ter gostado muito de criança, a Sofia foi a primeira, assim, depois de muitos anos da família. A Maria Flor também é um bebezinho depois de muitos anos. É, caçulinha. Então, assim, eu não tinha experiência, né, de como curar o umbiguinho. Então, ali, eu deixei também, a minha avó foi lá, cuidou do umbiguinho. Minha avó sempre ia, levava um lanche. Então, assim, mas a que mais, assim, me ajudou mesmo foi minha mãe, de ter ficado, né, porque ela largou a casa dela, o ambiente dela, pra poder estar comigo. E ela ia, até mesmo em questão de sabedoria, ela ia falando, filha, tenha mais calma, porque eu fiquei muito estressada nos primeiros dias. Não sei se, às vezes, hormonal mesmo, e a privação de sono no início me pegou demais, porque eu sempre fui muito dorminhoca. E a gestação, então, não aproveitei. Então, aí, quando veio, assim, e a Sofia, no início, a gente teve muita dificuldade, porque durante o dia era só colo. Durante a noite, ela era uma maravilha pra dormir. Mas durante o dia, gente, juro, era muito difícil. Era sling, a pituca, né, da Maria. Era rede, eu pendurei uma rede em cima da minha cama pra ver se ela dormia, sem ser no colo, né? E nada fazer essa menina dormir. Então, assim, os primeiros meses foi muito difícil. E ela sempre ia, minha mãe, fazia do mesmo jeitinho. Não, você quer que ela dorme no colo? Então ela vai dormir no meu colo. Pra você dormir. E aí, foi ela que foi me ensinando tudo. Ela foi... Nossa, Mãe, foi tudo né, pra gente? mim. Quem Mãe. cuida de quem cuida? A mãe. É, a mãe. Eu fui conversar com a Sara pra convidar ela pra estar aqui hoje. E ela, eu tenho que ver com a minha mãe se ela vai poder ficar com a Sofia. Falei, tranquilo, te entendo. É igual aquele meme, né? Não, se eu tenho que sair, não, ainda tenho que pedir pra minha mãe ainda. Deixa eu ver se eu consigo sair. Eu chamo minha mãe de vovó, né? Que é uma mistura de vovó com babá, porque eu preciso. A minha maternidade também foi mais leve, por poder ter a minha mãe perto. A minha família inteira participou, né? Meu pai, meu irmão ajuda muito também, a minha tia. Mas a mãe da gente, a gente quer a mãe da gente, né? Diferente. Quando a coisa aperta, a gente quer a mãe da gente. E foi a pessoa que, assim, no começo eu fui um pouco resistente de aceitar ajuda, né? Eu achava que eu tinha que fazer tudo sozinha. Até eu perceber que eu não ia conseguir fazer tudo sozinha. Era muita coisa. E aí eu comecei devagarzinho a confiar nas pessoas, né? Abrir mão desse controle todo que eu tinha que ter. E confiar mais. E hoje eu consigo sair tranquila, sabendo que a Maria tá bem lá com a minha mãe. Mas, Jennifer, acho que é um assunto importante a gente dizer. E você, quanto psicóloga, consegue ajudar a gente a construir essa ideia. A gente, graças a Deus, tem as nossas mães, né? A gente pode confiar. Mas a gente sabe que tem muita gente que não tem uma boa relação com a mãe, né? E isso interfere muito na vivência da pessoa e em como ela vai criar os filhos, né? Infelizmente tem muitas pessoas que têm mães narcisistas, enfim, né? É a realidade de muita gente. Sim. E a importância da gente... tem muitas mamães solos também, a gente, né, sabe disso. A importância de entender que a gente não é menos mãe, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De buscar uma ajuda, às vezes paga, né? Porque as pessoas acham que ela tem babá. A gente vê muito falar assim, mas é fácil pra ela porque ela tem babá. E não é, né, gente? A gente sabe que não. Às vezes precisa, né? Às vezes precisa. E como a gente disse no começo, criar filhos, gente, não tem como fazer isso sozinho, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa sensação de não ter uma mãe presente, às vezes, como é pra gente entender isso? Você em consultório deve, né, ouvir falar, né, de algumas pessoas, de algumas mulheres, né, que não têm um bom relacionamento com a mãe. E como é que é isso? E nem sempre, Joyce, é sobre não ter a mãe por perto. Mas também a questão de estar muito longe, né? De, às vezes, não ter uma rede de apoio. Porque a gente sabe que a rede de apoio hoje não é só a mãe. Às vezes uma empregada doméstica,
ou uma pessoa ali que está mais próxima, um vizinho, uma avó. Só que nem todas as pessoas têm uma pessoa por perto. Tem pessoas que são solo mesmo. E por, às vezes, vulnerabilidade ou por questão social e financeira, nem sempre tá para se socorrer com isso. E eu até lembro, você agora pedindo essa informação, esse aconselhamento, eu lembrei de um caso. Eu atendia pelo CRAS, lá de Guapó mesmo. Eu atendia uma mãe de 5 filhos e ela estava na sua quinta, já no seu quinto da maternidade de 9 meses. E ela numa depressão severa e ela não sabia o que mais fazer. Ela falava para mim assim, tem dias que eu só não quero levantar da cama. E como que eu faço com os meus 5 filhos? Então, assim, eu tive que começar a trazer ela para ela novamente. Então, eu comecei a perceber, e nisso eu estava gestante da Maitê, eu estava já de 5 meses. E eu comecei a aprofundar, a procurar como que eu poderia ajudá-la, não só em questão social, mas em questão de apoio emocional. Ela precisava de um suporte emocional ali, porque em algum momento, em outras gestações dela, ela não conseguia mais se encontrar. E é tão difícil, porque hoje a rede de apoio é necessária? É, mas a gente sabe que tem outros meios também. Uhum. E quais são esses meios? Muitas das vezes de você começar a olhar para o seu filho e deixar ele conhecer também suas fragilidades. Porque nós, quando a gente se torna mãe, a gente acha assim, meu filho não pode me ver chorando. O meu filho não pode me ver brigando. Meu filho não pode me ver discutindo. Então, muitas das coisas assim que a gente tenta cobrir demais para os nossos filhos, aí a gente está deixando com que eles vivam uma realidade que não são deles. Então, uma das melhores coisas a se fazer quando é mãe solo é aceitar a própria realidade. Começa a aceitar que realmente é difícil, não é fácil. Você tem que cuidar de casa, você tem que cuidar da roupa do marido que está trabalhando o dia todo para sustentar você, que você está ali às vezes dependendo de um benefício do governo para se manter, para manter seus filhos, e você ainda tem que preocupar com ele na escola, às vezes tem que preocupar com outros filhos também que já são existentes. Então assim, para uma mãe não é fácil. Mas o difícil é não aceitar a realidade. Provavelmente não é uma realidade onde ela um dia pensou estar. Sim. Mas ela estava passando por aquilo. Então eu tentei dar o maior suporte emocional possível, mas também corri muito atrás de um suporte social para ela. Tanto que a gente conseguiu restabelecer o benefício dela, do Bolsa Família, a gente conseguiu atualizar o cadastro único dela. Então, assim, o suporte dela realmente não foi só o emocional que ela precisava de todo um suporte multiprofissional ali com ela, né? Mas para as outras mãezinhas, aceitar a realidade, não se cobrar tanto. Buscar ajuda. Buscar ajuda. Não precisa, às vezes, eu falo que o custo psicológico é um investimento, não é um gasto. Então, assim, percebeu, nossa, eu fragilizei, as minhas emoções estão confusas, eu me perdi, então eu preciso de um profissional, vou procurar um psicólogo. Porque na maioria das vezes, quando procura o psicólogo, já precisa de uma intervenção medicamentosa, porque o corpo já somatizou. Então, se a gente se alerta aos primeiros sinais, quais são os primeiros sinais? Fadiga, cansaço extremo, insônia, troca de diurnos, às vezes o dia todo é cansaço e durante a noite é uma alerta de energia muito grande. Desinteresse emocional pelo filho, quando acha que o filho já é um peso, quando o filho já é uma carga. Quando às vezes já não sente mais afetividade pela criança, quando começa a confundir os papéis, que às vezes cobra demais do esposo e não está desempenhando uma boa educação em casa. Então esses são os primeiros sinais que a gente começa a perceber assim, opa, eu e meu esposo, a gente não está falando a mesma linguagem, a gente não está andando com o mesmo ritmo, então eu preciso de um aconselhamento profissional aqui.
Então a gente começa a engajar todos esses sintomas e começa a perceber que há algo de errado. Eu posso estar mudando algo nesse ambiente para que eu possa desenvolver melhor a minha maternidade. E realmente não é uma coisa que a gente identifica assim de primeira. A gente identifica lá quando a gente já vê que as coisas estão numa confusão danada. Quando a gente percebe que já fugiu tudo do controle, eu já não tô comendo, eu já não tô fazendo nenhum exercício físico mais. Mas isso Ou tudo comendo muito, né? Ou também, exagerando na pensando na comida. Desconta as emoções na comida. Então é muito importante, Joyce, até a Sara citou essa questão de, às vezes, a gente não ter confiança. E quando a gente abre mão e fala assim, eu preciso de ajuda, a gente realmente precisa começar a entender que a confiança é algo que vai gerar. Que você é conquistado. Porque não tem como você já falar assim, eu vou confiar em alguém para cuidar da minha filha enquanto eu volto para a área profissional. Então tem coisas que a gente realmente vai desenvolver. Por isso que eu falo que a maternidade é um avanço da maturidade emocional. Com certeza. A gente amadurece. Muito. A maternidade nos Muito. leva a olhar pra gente, né? A gente vai fazer um workshop em março agora que se chama Um Olhar pra Si, porque leva a gente a olhar pra gente, né? E a curar coisas lá pra trás, que às vezes voltam, assim, né? Eu tive acesso a emoções e a coisas que a minha mente tinha apagado quando eu fui mãe, né? Então, assim, situações complicadas, pesadas, que eu só consegui olhar realmente depois que eu fui mãe. Então, ela traz pra gente um contato íntimo com a gente mesmo muito grande. A gente tem que ir lá no fundinho pra se encontrar de novo, né? Gente, foi muito bom. Passou rápido. Mas antes da gente terminar, eu quero que vocês deixem para as mamães que estão nos assistindo, que vão nos assistir, um conselho, uma dica, algo, né, relacionado à maternidade e principalmente a importância de olhar pra gente, de se cuidar, de entender que é uma fase. Esses primeiros 2 anos, o bebê é muito dependente da gente, né? Ele vai ganhando independência com o tempo, mas uma criança, quando acaba de nascer, não se alimenta sozinha, não sobrevive sozinha. Então, a gente abdica mesmo de um tempo da nossa vida para os filhos, né? Então, deixar uma dica para as mamães e um conforto de que vai passar, né? Eu sei que esse começo é difícil, a gente acha que não vai acabar nunca, que a nossa vida vai ser trocar fralda pro resto da vida, mas um conselho para elas de que a gente também precisa olhar pra gente, para que a gente esteja bem para os nossos filhos. Quer começar, Sara? Pode ser. Envolvendo um pouco essa questão da alimentação, né? Eu sempre brincava muito quando a Sofia era bebezinha, né? Eu falava, não, primeiro eu vou comer, eu preciso ter força, eu vou fazer uma refeição, depois eu vou cuidar dela. Mas assim, no geral, é a gente parar e olhar para nós mesmos, né? O que eu preciso melhorar, né? O que eu preciso fazer para estar bem, para poder cuidar, né? Então, se precisar, igual eu falei, joga uma água no rosto, né? Toma um banho demorado, se planeje, né? Se organize no seu dia a dia, para poder cuidar do seu bem mais precioso, né? E não deu certo hoje, amanhã a gente tenta de novo, né? Vai passar. Por incrível que pareça, quando as pessoas falavam isso lá nas costas, dá raiva, né? Não vai passar, não vai passar. Vai ser sempre assim. Não, gente, vai passar. É igual quando começa a introdução alimentar também, né? Eu tenho muito isso. As mães ficam, meu Deus, meu bebê não come, não come. Sara, falei, não é da noite pro dia que seu bebê vai começar a comer. É devagar, né? Então, é um dia de cada vez. A maternidade é isso. Então, tenha calma. Foque numa boa rede de apoio que você tem confiança, né? E viva a maternidade leve. Se precisar parar um pouco, profissional, né? Igual eu também tive que parar. Mas a minha bebê vai ser bebê só agora, né? Lá na frente ela vai ser adulta. Então, é uma vez só que eu tô vivendo isso com ela. Então, às vezes é preciso dar uma paradinha, mas vai passar. Ai, que lindo. Obrigada. Jennifer?
Não é fácil, né? Não. A gente, às vezes, quando vai dar uma dica para outra mãe, a gente só quer falar o lado positivo, né? O que eu tenho para dizer é que não se cobrem. Acho que o particular de toda maternidade é você não se cobrar. Deixa agir, deixa acontecer. Nós somos seres mutáveis, a gente molda com muita facilidade. Então a gente vai acompanhar essa necessidade, a gente vai acompanhar toda a evolução, a gente vai acompanhar as dificuldades, a gente vai acompanhar as necessidades. Então não se cobrem. Eu acho que esse é o conselho assim que eu dou para qualquer área da vida, não só para maternidade. Porque é mais leve quando a gente entende que o processo que precisa passar, a gente vai passar sem cobrança. Porque aí eu estou aberta às mudanças, eu estou aberta a me conhecer, eu estou aberta a desvendar aquele serzinho que ainda veio ao mundo para descobrir o mundo. E, então não vai ser de um dia para o outro. E o amor, por mais que a gente fale assim, nossa, nasceu um filho, nasceu uma mãe. Não é bem assim. O amor, ele é construído, ele é desenvolvido. Então tá tudo bem a gente ouvir de uma mãe, nossa, foi péssimo. Mas hoje eu entendo que eu precisei remodular muitas coisas, né, para estar aqui. Então não se cobrem. Deixa acontecer como tem que acontecer, viva bastante, curta bastante. Eu vejo que com a Maitê eu aproveitei demais. Todo mundo falava assim, nossa, mas você dá muito colo pra ela. Gente, se eu ia pro sofá, eu levava um ninho comigo. Se eu ia pro quartinho dela, eu punha ela lá na cadeirinha. Se eu ia pra área, eu levava ela pra cadeirinha. Então assim, eu sempre me conectei muito a Maitê. Eu falo que com a Maitê, eu aprendi a ser mulher. Então, assim, muito. Não vale, Jennifer. Com ela, hoje, eu tenho muito mais bagagem emocional e muito mais profissional. Eu até brinco que antes dela eu não tinha nenhum caso de depressão pós-parto. Eu acho que as pessoas não se sentiam confiável. Não vou nela porque ela não é mãe. Já ouvi de muitos pacientes deles falarem assim, quando você for mãe, você vai entender. Eu tive uma paciente idosa que ela falava isso pra mim, quando você for mãe, você vai entender. E quando eu tive a Maitê, eu encontrei ela na rua, por acaso. Falei assim, hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Então assim, a Maitê me ensinou muito. E eu espero retribuir isso a ela. Eu sempre deixo ela usufruir bastante, descobrir bastante. E hoje eu falo que ela realmente é algo em mim que me fez descobrir muito além do que eu já tinha descoberto. Eles nos fazem forte. Ai, muito. Não vale, tá? Não estava preparada para isto. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Foi lindo. Espero que vocês gostem. A Jennifer me desestabilizou agora. Mas se cuidem, não se cobrem tanto. Tentem trazer e tornar a maternidade um pouco mais leve. Os filhos nos salvam. Os filhos nos curam, eles nos fazem entrar em contato com uma partezinha nossa lá de dentro. Então, eu sei que é difícil, a gente repete muito isso aqui, mas vai passar. Parece que não, mas vai passar. E lembra, é só uma fase difícil. Amanhã é um novo dia. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.